Quando eu tinha 16 anos, a minha avó adorava contar histórias sobre lendas urbanas, para mim, para os meus primos e para os meus irmãos. Eu nunca acreditei nessas histórias, achava pura besteira e pura balela, mas os meus primos ficavam assustados e eu aproveitava para assustar eles. Eu nunca acreditei no oculto. Na verdade, para mim, essas histórias eram pura besteira de gente velha que adorava assustar as crianças. Eu nunca acreditei nessa mulher do espelho. Na verdade, eu até a invoquei, e esse foi o meu pior erro. Um belo dia estava na casa da minha avó junto com os meus primos e irmãos e ela contou essa história. E eu dei risada. E foi quando a minha avó disse que não era para invocar, porque ela ia aparecer. E eu duvidei. Quando todo mundo foi dormir e eu fui escovar os meus dentes, eu fui no banheiro, apaguei as luzes, olhei bem fixo para o espelho e invoquei o nome dela. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Nada aconteceu. Eu saí de lá e fui diretamente para o meu quarto. Eu estava morta de sono e fui dormir. E esse foi o meu pior erro. Lá para as 3 da manhã, eu senti um calor imenso, como se eu estivesse no próprio inferno. Tentei ligar a luz, mas tinha acabado a luz. Tentei procurar pelos meus irmãos que estavam no quarto e parecia que eu estava sozinha. Foi quando eu senti o ranger da porta do quarto abrindo. Eu até tentei me mover e foi quando eu percebi que eu estava estática. Eu estava dura, eu não conseguia me mexer. Eu estava literalmente tendo uma paralisia do sono. Olhando para o quarto e para a porta, eu vi um ser horrendo entrando por ela. Um ser de cabelos emaranhados, uma cara toda derretida e um vestido todo esfarrapado. Um cheiro de fedor podre tomou conta do ambiente. E eu vi aquela mulher entrando e vindo na minha direção. Eu fiquei estática, eu só sabia mexer o meu olho, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tentei gritar pela minha avó, eu tentei gritar pelos meus irmãos e pelos meus primos, mas parecia que eu estava sozinha. Foi quando aquele ser entrou e veio na minha direção. Subiu em cima da minha cama, subiu em cima de mim. Chegou bem perto e disse: "Oi, eu sou a Bloody Mary e vim pegar a sua alma." Eu fiquei apavorada, eu não sabia o que fazer, então em pensamento eu fechei os meus olhos e só pedi a Deus: "Por favor, me perdoa." Foi quando eu acordei com a minha avó e os meus primos me olhando. Não brinque com o oculto.